Seja muito bem-vindo, que bom que você está de volta e hoje eu quero te convidar para mais um devocional. E esse devocional de hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí comigo, se você puder, em Gênesis capítulo de número 4. A palavra do Senhor ela diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao final de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Bom, aqui, essa passagem aqui é quando nasce Caim e Abel. Existem muitas piadinhas, muitas situações que nós vemos por aí, mas eu creio que nós temos algo aqui interessante para ser colocado, né? E é por isso que eu queria trabalhar esse texto com vocês. Aqui ele fala, né? Adão e Eva tiveram relações. Aqui, Adão e Eva tiveram relações porque no Gênesis 3, eles estavam no Éden, houve a queda e Deus deu algumas ordenanças. O homem ia sofrer com o seu trabalho, a mulher ia ter as dores do parto e, né, a serpente ia rastejar e ia ser pisada na cabeça pelo filho de Eva. Então isso é importante a gente ter em mente aqui. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Caim, no hebraico, a palavra, ela aparece com essa palavra aqui, ó, adquirir. Então é por isso que ela colocou esse nome no filho dela. E quando nasce Caim, o que se passa na cabeça de Eva? Resolvi minha vida. Gênesis 3, Deus dá uma sentença para ela e para a serpente. E aí aqui ela vê o quê? Ela fala: agora nasceu meu primogênito que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas nós sabemos que não é Caim, né? Sabemos que quem resolve isso não é Caim, e sim Jesus, certo? Então a gente tem que ter isso em mente. Tendo isso em mente, nós vamos saber como proceder e como a gente vai tocar aqui as coisas. Então, Jesus, sim, vai ser o primogênito que vai resolver, e não Caim. Depois ela deu à luz a Abel. Em algumas traduções, se a gente for pegar aqui a palavra, quando fala que depois deu à luz, a gente vai poder entender que podem ter sido gêmeos os dois. Mas a Bíblia não fala isso, então eu creio que seja só uma curiosidade aqui, um fato inusitado. Abel, ele foi o que? Ele foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Pastor de ovelhas e um agricultor. Cada um com uma profissão, cada um fazendo uma coisa e todos ali, né, querendo cultuar a Deus. Mesmo depois que eles foram expulsos do Éden, a gente percebe aqui que eles não estavam longe, né, de Deus. Deus continuava ainda tendo tempo com eles, né? Então isso aqui é interessante. Porque muitas pessoas, não, Deus abandonou, Deus largou todo mundo, mas da forma que está escrito aqui na palavra, nós podemos entender que Deus continuou ainda com eles, né? Mesmo depois deles terem sido banidos ali do Éden. Então aconteceu que, em um fim de certo tempo, Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Então ele fez uma oferta. E engraçado aqui que fala aqui, ó, Caim trouxe do fruto da terra. Então guarda essa palavra aqui. E Abel, por sua vez, trouxe o quê? Trouxe as suas primícias, do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, ele trouxe a melhor parte.
daquilo que ele podia entregar, ele entregou a melhor parte. O Senhor se agradou de Abel, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, quando a Bíblia fala isso pra gente, que Caim, sua oferta, não se agradou, a gente já tem uma noção aqui do que aconteceu. Caim ficou irritado e fechou a cara. Então, Caim, ele estava numa rebeldia, né, num ato de rebeldia, ficou irritado e fechou a cara, porque ele não entendeu o que o Senhor quis dizer para ele com não aceitar a sua oferta. Então, o Senhor lhe disse: por que anda irritado? Então, aqui o Senhor continuou com eles, mesmo depois da expulsão. E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Então, ou seja, Deus está fazendo uma pergunta aqui. Se você não fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Então, significa que Caim entendeu o que estava acontecendo aqui com ele. Caim entendeu que ele tinha feito algo de errado. Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. Ou seja, o pecado estava rondando ele, né? O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então aqui a gente vê que existem alguns pontos importantes aqui que nós podemos destacar, né? A gente pode considerar aqui um primeiro ponto. Seria o quê? A diferença entre as ofertas. Então a gente viu que Caim, ele trouxe o quê? Ele trouxe um fruto. E Abel trouxe o quê? Trouxe gordura e carne, certo? Então ele trouxe essas duas coisas. Mas qual era a oferta de Caim? Caim, ele deu qualquer parte. Já Abel, ele fez o quê? Ele deu das primícias. Ou seja, ele trouxe aquilo que era de melhor. Então as primícias aqui é o melhor. Então, a diferença aqui é o quê? É onde está a minha intenção. Então, a pergunta que fica aqui é o quê? Aonde está a minha intenção? Quando eu faço uma oferta para Deus, onde está meu coração? Onde que está a minha intenção? O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar com aquilo que eu tenho feito e entregue ao Senhor? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Então, vamos lá. Se o nosso coração está como o coração de Caim, eu vou entregar qualquer coisa para Deus. Vou fazer qualquer coisa e entregar qualquer coisa a Deus. Mas se eu tenho um coração conforme o coração de Abel, eu vou entregar das minhas primícias. Então, esse é o detalhe mais importante aqui nesse primeiro ponto. É a diferença. Então, aonde eu estou depositando as minhas coisas? Como que eu estou devolvendo as minhas coisas para o Senhor? Né? Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que eu começo a colocar as coisas com um coração onde eu dou o meu melhor, é uma situação. Mas quando eu já entrego as minhas coisas com um outro tipo de coração, aí é uma outra situação onde eu tenho que começar a ficar atento. Porque aqui a palavra é clara. Ele entregou qualquer coisa e o Senhor não aceitou, né? E é por isso que eu entro no segundo ponto. E o segundo ponto, eu vou falar que é o quê? Eu vou falar para você que é a reação do Caim. Qual foi a reação de Caim? Caim ficou o quê? Irritado. Caim ficou nervoso. Caim não sabia o que fazer. Ele entendeu que se ele entregou alguma coisa, aquilo era obrigação de Deus aceitar. Só que a gente tem que pensar que o quê? Não é sempre que Deus vai aceitar. Principalmente se for alguma coisa que Deus sabe onde está nosso coração. Onde estava o coração de Caim? Estava só em cumprir tabela. Sabe aquela questão do checklist? É isso. Caim só queria cumprir um checklist. Ah, vamos entregar uma oferta para Deus? Então vamos entregar uma oferta para Deus. Então vamos lá e vamos entregar qualquer coisa e pronto. Não tem problema. Deus está vendo, está entregando. E aí a gente se engana achando que Deus não sonda o nosso coração. Deus não sabe o que se passa no nosso coração. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que ali nos versos
6 a 7 tem toda essa questão, né? Então o Senhor disse: por que que você está irritado? Por que que você se irritou com essa situação? Qual é o motivo? E aí ele complementa ainda, ele fala assim: mas se você sabe, né? Como que Deus fala aqui, ó? Por que você está irritado e por que com essa cara fechada? Se fizer o certo, não é verdade que será aceito? Então Deus fala para ele: ô Caim, amigo, o que que é o correto? Por que você não está fazendo o correto? E por que que você, quando você não faz o correto, por que é cargas d'água que você não faz? Nós temos um manual, que é a Bíblia. Lá está escrito todas as coisas que nós devemos fazer, como devemos fazer, por que devemos fazer. E o que a gente faz? A gente faz tudo ao contrário. A gente não segue aquilo, não faz aquilo que está lá e depois quer culpar a Deus. A gente fica irritado, fica bravo com Deus. Acha que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer. Acha que Deus precisa fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer. Será que tá certo? Será que nós não estamos tendo uma atitude igual a de Caim? Ficando irritado com Deus? Sendo que nós não fizemos aquilo que deveria ter sido feito? Então é muito importante isso, porque a gente às vezes quer pedir de Deus, exigir de Deus algo que nós não fizemos a nossa parte. Se eu não faço a minha parte, como que eu vou exigir que Deus faça a parte dele? Então é muito importante a gente ter isso em mente. E, continuando aqui, a gente entra no terceiro ponto. É o quê? O pecado, ele está na porta. O pecado está à porta aqui e Deus fala o que para ele? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. Ou seja, lembra daquela passagem que fala que o diabo está ao seu derredor, só esperando para fazer uma vítima? E a gente está dando brecha, a gente está fazendo as coisas, a gente não está entendendo as coisas, está só vivendo a vida de qualquer jeito, desregrado. Então, eu dou margem para o pecado. Caim aqui, ele ficou irritado e deu margem para o pecado ficar de olho nele. Então imagina que Caim está aqui e o pecado está só de olho nele. E ele, quando está de olho em Caim, Deus avisa ele: se você fizer diferente e escolher o que é certo, ok, gente, eu aceito sua oferta, tá tudo certo e vamos em frente. Mas se não, ele tá aqui e ele vai te pegar. E ele vai fazer o que com você? Ele vai te detonar. Você vai ficar escravo. Se a gente acompanhar os próximos versículos aqui, a gente vai perceber que Caim, ele, depois que Deus orientou ele que o que ele tinha que fazer era o certo, Caim dali para frente foi só caindo, né? É engraçado falar isso, né? Caim foi caindo no pecado cada vez mais. Se você quiser saber, eu tenho uma mensagem aqui no canal que explica um pouco, né, sobre Caim ali um pouco mais a fundo, né? Porque Caim ele foi cometendo pecado atrás de pecado, situação após situação. Porque uma vez que o pecado entra, ele vai cada vez mais crescendo. Então o pecado ele não vai tipo começar e depois sumir. Ele vai crescer e ele vai destruir a sua vida. Ele vai acabar com a sua vida. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque se o pecado está à minha porta, né, então eu preciso estar atento, preciso estar muito atento. E eu chamo a atenção aqui para o versículo de número 7, que é esse que a gente está batendo bastante aqui, que fala exatamente isso. O pecado está à porta. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que eliminar ele, eu tenho que virar as costas para ele e fazer o que é certo e não ir atrás daquilo que é o errado. Eu tenho que ter esse discernimento. Então eu espero que essa mensagem ela tenha te mostrado, principalmente, que nós não podemos fazer como Caim. Primeiro ponto, entregar qualquer coisa, porque Deus ele está sondando o meu e o seu coração. Então eu tenho que estar atento a isso. E eu não posso me tornar um escravo do pecado.
Porque a partir do momento que eu me tornar um escravo do pecado, a minha vida, ela acaba. E aí eu vou me afastar cada vez mais de Deus. Porque o pecado, ele nada mais que... Ele faz o quê? Ele nos afasta da glória de Deus. Ele nos tira de perto de Deus. Então, eu espero que essa mensagem te mostre que você precisa se aproximar de Deus e não se afastar de Deus, porque a partir do momento que eu me afasto de Deus, o pecado é que vai começar a dominar na minha vida. E eu creio que nós que já rendemos a nossa vida a Cristo, não podemos cair nessas coisas, nessas ciladas que o diabo coloca. A nossa vida é pautada nisso, nós temos que nos aproximar de Cristo, estar mais próximos de Cristo, para que nós possamos cada vez mais ser parecidos com Ele, cada vez mais nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. E não viver uma vida onde nós vamos ter que ficar fugindo de coisas, de pecados, situações. Então eu creio que nós temos muito trabalho aqui. Nós temos que começar a olhar para o nosso coração, sondar esse nosso coração e entender se nós de fato estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós e dando o nosso melhor. Ou nós estamos fazendo uma oferta igual Caim, passando lá, pegando qualquer coisa e entregando no altar de Cristo. Então, eu espero que essa mensagem tenha te edificado, que você possa ter um crescimento aqui a partir dessa mensagem e que você possa passar essa mensagem para frente. E para isso, eu te peço que, se você puder curtir, comentar e compartilhar, você vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. É que precisam saber que não é qualquer oferta que Deus está aceitando. E Deus espera o quê? Que nós entreguemos o nosso melhor. Então, eu espero que você reflita sobre isso e que você também possa, a partir daqui, começar a entregar o seu melhor para Deus. E não é só falando monetariamente, tá? Aqui eu tô falando do seu coração, daquilo que você entrega, daquele seu louvor, da sua adoração a Deus. Então isso é uma coisa muito séria que nós temos que estar atentos. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.